Olá, crianças! Na aula de hoje, damos continuidade ao nosso estudo sobre literatura de cordel e vamos nessa aula de produção de cordel. Vamos nessa história em quadrinho. Aconteceu comigo. Chega a professora no primeiro quadrinho. Turma, tem uma proposta de trabalho diferente para esse bimestre. Segundo quadrinho, Manuelito levanta a mão. E a professora continua falando. É um trabalho de literatura e produção de texto chamado de cordel. Literatura de cordel. Manuelito logo diz: eu nunca ouvi falar nisso. Nem eu, disseram os alunos. E aí, a professora recita um poema de cordel de Patativa do Assaré, o Sabiá e o Gavião. Eu nunca falei à toa, sou um caboclo roceiro, que sempre das coisas boas eu tive um certo tempero. Não falo mal de ninguém, mas vejo que o mundo tem gente que não sabe amar, não sabe fazer carinho, não quer bem a passarinho, não gosta dos animais. Eu já sou bem diferente, a coisa melhor que eu acho é num dia muito quente eu ir me sentar debaixo de um copado juazeiro para escutar prazenteiro o passarinho cantar, pois aquela poesia tem a mesma melodia dos anjos celestiais. E depois que a professora apresenta o primeiro texto de cordel de Patativa do Assaré, continua o diálogo. A professora tá doida. Quer trabalhar um texto com a gente de um cara que escreve tudo errado. Nós escrevemos melhor do que ele. E a professora diz que isso é literatura de cordel. E então, o que é que vocês acham desse diálogo? Manuelito, na história em quadrinho, afirma que Patativa escrevia tudo errado. Você concorda? Você tem o mesmo pensamento que ele? É uma das características da literatura de cordel a linguagem coloquial, a forma como as pessoas daquele lugar falam, e a forma como se fala é a forma que se escreve. Então, é uma forma de falar informal, coloquial. E quem foi Patativa do Assaré? O poeta Patativa do Assaré nasceu em 1909 e faleceu em 2002. É um dos maiores nomes da poesia nordestina no Brasil. Reconhecido internacionalmente, sua obra conta sobre a vida do povo sertanejo, suas dores, suas lutas, através de uma linguagem informal, com as palavras do homem simples da roça. Patativa desenvolveu sua arte, sobretudo por meio do repente e da literatura de cordel, ganhando projeção a partir dos anos 60, quando tem o poema Triste Partida, musicado pelo mestre Luiz Gonzaga. E aqui, neste momento, já deixo a primeira tarefa deste vídeo. Você irá fazer uma pesquisa sobre Patativa do Assaré e colocar sua pesquisa em uma cartolina. E quais as características da poesia de cordel? Características estruturais, métrica, versos, rimas, narrativas em versos, temáticas fantásticas e regionalistas, metáforas, humor e rimas. E para falar melhor sobre como produzir um cordel, deixo vocês com o vídeo a seguir. Com a prática, eu montei esse esquema, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês aprenderem. A primeira dica, vocês estão vendo, tenha um tema. A questão tenha um tema que você tenha bastante vivência com aquele tema, que você tenha habilidade de lidar com aquele tema. Por exemplo, gosto muito de falar sobre a minha infância, porque é uma coisa que eu sei falar, são coisas que eu vivi, então que eu gosto de falar. E assim, a gente tendo um tema, a gente consegue desenvolver ele com mais facilidade.
Se a gente vai escrever sobre uma coisa que a gente não sabe, é complicado. Então, a primeira dica: tenha um tema e escreva sobre aquilo que você sabe escrever, né? Não inventa de escrever sobre o que você não sabe, senão não vai sair poesia. Para fazer a explicação sobre os pontos 2, 3 e 4, eu escrevi uma estrofe de exemplo. Versos e estrofes. No cordel, minha gente, existem várias formas de fazer um cordel. Comecei escrevendo em quadras. Quadras são estrofes com 4 versos. E o que é uma estrofe? Uma estrofe é um conjunto de versos. E o que é um verso? É cada linha de uma poesia. Por exemplo, aqui eu tenho uma estrofe de 6 versos. É a forma mais comum de escrever a poesia. 6 versos, 6 linhas de poesia, que dá uma estrofe de sextilha. Essa estrofe pode ser de 4 versos, que é quadra, 6 versos é sextilha, 7 versos é setilha, pode ser com 10 versos, é uma décima, né? Então, o mais comum do cordel, o mais tradicional, é o cordel de sextilha. Então, o que eu vou ensinar para vocês é a sextilha, tá bom? Falei pra vocês sobre o ponto 2, que é sobre versos e estrofes. O próximo ponto é sobre rima. Pra fazer cordel, vocês vão ter que rimar, certo? Vão ter que achar as rimas. Então, palavras que rimam são palavras que o som sai parecido com o outro. Por exemplo, os verbos no infinitivo vão rimar muito facilmente. Por exemplo, amar, cuidar, falar, trocar, vão rimar. Tudo isso rima, são palavras que rimam. E uma ideia, gente, sempre de uma estrofe para outra, use rimas diferentes. Procura não usar a mesma rima. Por exemplo, se você usa a rima do ar, se você faz todo o cordel no ar, fica um cordel mais pobre. Então a ideia é que vocês usem rimas diversas de uma estrofe para outra. Mas onde vão caber as rimas? Vocês vão ver agora. Para escrever um cordel, é preciso inspiração. Ter o seu tema na mente, pegar um lápis na mão e deixar que a poesia transborde do coração. Então, essa foi uma estrofe que eu fiz para dar esse exemplo para vocês. As rimas, então, da sextilha vão ficar no verso 2, 4 e 6, tá? Então, olha só. A linha 1 não vai rimar com nada. Nem a 3 e nem a 5. A rima vai estar no final do verso. Então, inspiração, mão e coração. Toda cestilha vai ser desse jeito. E assim você constrói uma cestilha. Quarta dica aqui é sobre a métrica. Isso é muito importante. A poesia, ela tem uma métrica. Métrica vem de metro, né? De tamanho. Então, se você vê essa estrofe, por exemplo, aqui é mais ou menos, ó, os versos são mais ou menos do mesmo tamanho. Isso é uma forma bem rasteira de eu falar de métrica para vocês, que é o tamanho do verso. A diferença é que a gente vai contar as sílabas, né? Contar as sílabas poéticas, que a gente chama, que é a próxima dica que eu vou dar para vocês. Inclusive aqui eu até errei, que na verdade seria a quinta dica, que é sobre a sílaba poética. Independente disso, eu destrinchei esses versos para vocês verem como é a questão da sílaba poética, para que a gente possa contar os versos. Então, assim, a gente meio que canta o cordel pra gente entender quantas sílabas tem. Olha, para escrever um cordel é preciso inspiração. Ter o seu tema na mente. Eu só contei até o men, porque pra gente contar as sílabas, a gente só conta até a última sílaba tônica, que é a última sílaba mais forte daquele verso. Então, mente, a sílaba mais forte é o men, por isso eu só contei até o men. Então, é meio assim que a gente conta. E a quantidade de sílabas é 7, tá? Para fazer cestilha, são 7 sílabas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um detalhe é que eu juntei aqui, ó, para escrever. O cordel, quando a sua origem, né, ele era dessa linguagem bem oral. Então, o cordel inicialmente era declamado, antes mesmo de ser escrito. Então, quando a gente vai separar as sílabas poéticas, que é diferente da separação silábica normal, a gente pode juntar as vogais que a gente chama de átonas. Mas isso eu acho que é um pouco mais avançado para quem está começando a aprender agora. Então eu não vou nem me aprofundar sobre esse tema que a gente chama de elisão e essa questão da gente contar as sílabas que a gente chama de escansão dos versos. São termos um pouquinho mais complicados,
que para quem tá aprendendo não é o mais importante agora. O importante é você saber que você separa as sílabas da forma como você lê. E assim você separa para que o tamanho do seu verso seja mais ou menos um verso do tamanho do outro, tá bom? Vencemos a sílaba poética. Vamos para a próxima dica. Essa dica, gente, fala sobre oração, certo? Que eu botei uma barra, oração, coesão. A sua poesia tem que ter sentido. Não adianta você aprender a rimar, aprender onde colocar as rimas, aprender que o verso tem um tamanho certinho. Você aprendeu tudo isso, mas o que você escreve não tem sentido, gente. Não adianta. Então, vocês precisam ter coerência no que você escreve. Você precisa conhecer o seu tema e um verso que puxa o outro para dar uma liga, sabe? Esse termo de oração, coesão, tem a ver com liga, dá sentido ao que você está escrevendo. Olha só, a estrofe, para ter sentido, tem que ter uma sequência. Um verso que puxa o outro para dar a coerência. Não basta apenas rimar. Tem que mostrar excelência. Então vejam que eu tô falando, gente, da mesma coisa. Essa estrofe é uma estrofe apenas, mas ela tem começo, meio e fim. E um verso puxa o outro. Eu não tô falando de coisas aleatórias só para rimar. Eu tô usando realmente um sentido, uma sequência no que eu tô falando. Bem, mas ainda tem mais dicas, tá? Olha só. A última dica é: depois você lapida. A minha dica é que vá colocando no papel tudo que vem na sua cabeça. Às vezes vem uma inspiração assim do nada, vem uma ideia, põe no papel, tenta escrever essa poesia pela tua inspiração. Mesmo que nesse momento você não esteja tão focado na regra, né? Na métrica, na rima certinho. Escreve a tua inspiração. Depois você vai ver essa questão da rima, se tá no lugar certo, o tamanho do verso. Às vezes um verso fica maior, outro menor. Deixa pra ajeitar depois. Porque mais importante do que todas essas regras que eu tô passando pra você é a sua inspiração. Antes de qualquer coisa, a poesia é muito mais do que isso. É muito mais do que essas regras. Por essas regras, qualquer pessoa consegue escrever um texto. Mas para ter poesia no seu cordel, a poesia é aquela vivência mais do sentimento, aquela sensibilidade. Então, escreve e depois você lapida. Para isso, eu também, olha só, escrevi essa estrofe, que é, na verdade, a última dica de hoje, né? Escreva tudo que sente, repassando pro papel. Daqui a pouco você já se torna menestrel, escrevendo a poesia nos versos do seu cordel. É justamente essa questão de lapidar, né? Depois você pega todas essas regrinhas, todas essas dicas para poder deixar o seu texto bem bonito, né? E conforme manda o figurino. Espero que eu tenha ajudado, né? Com essas dicas de como escrever um cordel, de como lapidar seus versos. Então, gente, aqui está a dica da poetisa Anne Caroline. Quem quiser pode segui-la no Instagram, @cordelpersonalizado. Foram dicas maravilhosas. Com certeza, você que ainda não é um cordelista, não vai ter dificuldade de produzir. E para praticar, vocês têm a atividade do livro da página 25. Coloque todo o conhecimento em prática e produza lindos cordéis. Deixe florir o poeta cordelista que existe dentro de você.